Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: José Botto, novo diretor de futebol do Flamengo, chegou assobiando, entre aspas, assobiando grosso, falando grosso. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também você clica no primeiro comentário fixado desse vídeo para baixar o app do SofaScore, aplicativo totalmente de graça para baixar, de graça para usar, com resultados em tempo real de tudo que é campeonato do mundo, além de estatística, bagagem estatística de tudo que é lugar do mundo. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho, tá de graça, tá à sua disposição também. Primeiro comentário, clicou no link, baixou, começou a usar. Estou gravando esse vídeo aqui depois da apresentação do português José Botto como novo diretor profissional, diretor remunerado do futebol do Flamengo. A nova diretoria, a nova presidência do Flamengo, que como principal ativo, como principal promessa de campanha seria a profissionalização do futebol, e aí uma crítica muito ferrenha à atuação do Marcos Braz, o tal do diretor amador do Flamengo, nos 6 anos do Rodolfo Landim, e a principal promessa da campanha do Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, seria que o futebol seria tocado de forma profissional por um diretor profissional e acabar essa questão de diretor amador, e ele atende essa promessa com a contratação do José Botto, que é um português de 58 anos, que tem uma extensa carreira desde 96, trabalhando ou como treinador, ou como assistente, como scout e mais recentemente como diretor esportivo. Foi durante 8 anos o chefe do scout do Benfica, um dos clubes que melhor contrata e vende no futebol mundial. Depois passou a ser diretor esportivo do Shakhtar Donetsk, passou pelo PAOK da Grécia e mais recentemente estava no NK Osijek da Croácia. E agora chega ao Flamengo com um contrato de 2 anos. E o José Botto chegou, pelo menos no que diz respeito a discurso, com um discurso muito interessante para quem está vendendo profissionalização. Ele chegou, como eu brinquei na thumb, assobiando, porque um boto assobia grosso. Geralmente um boto assobia fino. O José Botto chegou assobiando, entre aspas, grosso. Ele falou várias coisas ali, dizendo que pelo menos na intenção, não sei se na prática vai conseguir se fazer, mas pelo menos na intenção muita coisa vai mudar no departamento de futebol do Flamengo. Para começar, eu queria separar uma frase, um trecho, vou deixar aqui trechos de uma frase em que ele falou sobre o elenco do Flamengo, e aí ele diz que desde que ele foi efetivamente contratado, no dia 18 de dezembro, ele conversa com o Felipe Luiz todos os dias, e que acha que nessas conversas com o Felipe Luiz e na percepção dele, o Flamengo tem um elenco de qualidade que precisa de ajustes no elenco, mas que será feito no tempo do departamento de futebol. Ele cita essa frase: não estou aqui para agradar a imprensa e torcida. E aí ele te fecha dizendo a frase que eu trouxe para o título: queremos a torcida feliz em dezembro, não em janeiro. E aí ele fala em dezembro, porque dezembro é o desfecho da temporada. Então, assim, já manda um recado, né? Aqui a gente vai contratar de acordo com o que a gente acha necessário, não para agradar a torcida nem para agradar a imprensa. Isso é uma declaração de quem quer profissionalismo. Se isso vai ser aplicado ou não, se isso vai ser sustentável no longo prazo ou não, a gente conhece muito bem como é o ambiente de pressão no Flamengo, é um outro debate, mas como discurso, é um discurso excelente. Outro ponto que ele fala, que é quando ele é perguntado sobre priorizar alguma competição, e aí ele diz, a resposta é muito longa, né? Aqui está um trechinho. Ele fala assim: se tivermos que por algum motivo priorizar algo, será sempre o brasileiro. Mas ele antes diz: no Flamengo temos que pensar que entramos para ganhar tudo.
acharam uma forma de fazer isso. Aí diz que precisa entender ainda um pouquinho do DNA do Flamengo, da importância dessas competições, mas ele diz que o pensamento é entrar nas competições para ganhar, mas que se tiver que priorizar, que isso vai ser, a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. É evidente que se o Flamengo tiver numa situação de Libertadores, e talvez precise poupar um ou outro, lógico que a Libertadores vai ter, ele até na resposta dele diz, de onde eu venho, o importante é sempre o campeonato local, talvez ali equiparado com a Champions, e dependendo também, isso daí ele diz, né? Agora uma parte que eu estou pensando, dependendo também para alguns clubes, né? Por exemplo, em Portugal, o clube olha e fala, entre um jogo para assumir a liderança do Campeonato Português e um jogo em que eu vou ter que me desdobrar para eliminar um grandão, um gigantesco na Champions, talvez até equipare ali. Mas essa frase é uma frase importante, se tivermos que, por algum motivo, priorizar algo, será sempre o brasileiro, é um recado muito importante, ainda mais se a gente considerar que o Flamengo, de verdade, não briga para ser campeão brasileiro desde o título de 2020. E vale lembrar que no título de 2020 o Flamengo lidera 2 rodadas, né? As 2 últimas, inclusive. E de lá para cá, o Flamengo não brigou para ser campeão em nenhum ano. Em 21 ficou perseguindo ali o Atlético, mas de fato o Atlético estava disparado, estava muito mais forte. Em 22, o Palmeiras faz um segundo turno em que o Flamengo não consegue acompanhar e o Flamengo em vários momentos prioriza ganhar os 2 torneios, Copa do Brasil e Libertadores. Em 23, o Flamengo em nenhum momento brigou para ser campeão, né? Um trabalho lastimável do Sampaoli. Aí depois o Tite entrou e deu aquele gásinho, mas na prática ali, muito difícil você imaginar. E em 2024, apesar do bom primeiro turno, o Flamengo vira o primeiro turno 2 pontos atrás do Botafogo, no segundo turno, por incompetência do trabalho do Tite e por algumas decisões, como no tipo decisões do Departamento de Futebol, como no jogo contra o São Paulo, em que o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi ao jogo do Morumbi com 4 ou 5 jogadores poupados. Aí o pessoal diz, não foi poupado não, foi poupado sim. O Pedro e o Luiz Araújo forçaram o cartão para não ir, 2 poupados. Aí você teve outros jogadores que foram poupados. O De La Cruz não era porque era machucado, mas teve jogador ali que foi poupado. Eu entendo que liderando o Campeonato Brasileiro não se poupa. Não existe poupar sendo líder do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo de 2019 mostrou isso, o Botafogo do ano passado mostrou isso. O Botafogo ia decidir a Libertadores, na terça botou o time titular contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então assim, não, mas é porque ali era já a reta final, o outro era meio do segundo turno. Beleza, mas isso aí é conceito. Você é líder do principal campeonato do país. Você não vai poupar no Brasileiro para ganhar a Copa do Brasil, como o Flamengo fez uma porrada de vezes nos últimos anos. Então, essa mensagem é uma mensagem importante para um time que precisa brigar todo ano pela condição que o Flamengo tem hoje. O Flamengo ganhar é outra parada. Ganhar depende de uma bola na trave aqui, de um desempenho ali, de uma expulsão. Agora, brigar para ser campeão brasileiro, o Flamengo tem que brigar todos os anos. E o Flamengo não briga de verdade desde 2020. Então essa é uma boa fala. Essa é uma fala interessante de quem entendeu um pouquinho dos problemas do Flamengo nos anos anteriores. Outra coisa que o Boto falou de forma grossa, enfática, foi que quer fechar o CT. Quer fechar o centro de treinamento para quem é do futebol. E aí ele diz que quer acabar com viagem, que quer acabar com visitinha, quer acabar com viagem de família, de trem da alegria, junto com o time, de ficar no mesmo hotel. E aí ele diz, aqui no CT só vai entrar quem tem a ver com futebol. E aí ele termina com outro ponto. Se as coisas começarem a vazar, foi alguém daqui. Aí nós vamos averiguar. Por quê? Porque ele está pensando, CT é de quem é do departamento de futebol. CT é de quem trabalha com futebol. Não é para conselheiro ir, não é para gente fazer politicagem, não é para familiar ficar indo. CT é quem trabalha. CT é quem é do departamento de futebol. Até para investigar lá, começou a vazar? O número de pessoas é bem reduzido para você ir buscar. E por questões de vazamento, é um problema histórico do Flamengo. Histórico.
Quando a direção do Bandeira entrou dizendo que ia acabar com o vazamento, nunca acabou. Quando o do Landim entrou dizendo que ia acabar com o vazamento, nunca acabou. Um tal de escalação do Flamengo vazar, e, repito, o jornalista que consegue a informação não tem nada de errado, tá? O jornalista não consegue, porque o jornalista, ele tem a fonte bate, ele publica. O erro é quem vaza. O erro considerando o lado do Flamengo. Olhando o lado do Flamengo, o erro, pensando com o lado do Flamengo, é de quem vazou. O jornalista que publicou tem mais é que publicar mesmo. Chegou na mão dele, ele pegou e publicou. Então, outra coisa muito interessante que o Boto falou. Outro ponto em que ele fala muito grosso, ainda mais considerando o ambiente do Flamengo, a pressão, a politicagem, as questões ali envolvendo, digamos, envolvendo ali toda a questão de politicagem que tem no Flamengo. Quando ele fala do elenco, ele fala, já identificamos o que precisa. E aí ele diz, ele e a comissão e tudo mais. Ele acha que o elenco é muito bom, mas que pode render mais do que rendeu nos últimos anos. Opa, já mandou um recado aí. Aí ele, entre outras coisas, diz que já conversou com o presidente, com o BAP, para saber os valores que o Flamengo tem nessa janela, e o Boto diz que esses valores são suficientes para o Flamengo buscar os reforços que o departamento de futebol quer para o elenco ser ainda melhor. Então, esse é um outro ponto aí. Por quê? Já falei sobre isso recentemente. Parte do que o Flamengo iria gastar em 2025, o Flamengo já gastou em 2024 para, entre aspas, corrigir a rota de algumas contratações que não deram certo, para corrigir a rota de várias lesões seguidas que o Flamengo teve. O Flamengo teve de lesões de jogadores que ficaram machucados muito tempo. Vinha, Pedro, quem mais? O Luiz Araújo ficou um tempão machucado, o De La Cruz ficou mais machucado do que fora, então o Flamengo teve muitos problemas de Cebolinha também, muito tempo afastado, então o Flamengo foi ao mercado no meio do ano gastando o que não estava previsto para gastar em 2024, então isso impacta na janela ou nas janelas de 2025. Então esse é um ponto. O Boto disse que com o valor que está separado, ele não entrou no detalhe do valor, mas com o valor que está previsto em orçamento, é possível contratar os reforços que o elenco precisa. Ponto. Então essa é uma outra questão. Aí depois ele falou outras coisas, falou que primeiro ele disse que vai trazer 2 profissionais para trabalhar com ele, mas que antes precisa conhecer melhor as pessoas que estão lá. Depois que ele conhecer, entender, ele vai começar a fazer as coisas à maneira dele, deixando claro ali que ele é o homem do futebol. Falou sobre o Davi Luiz, disse que acha que não errou, acha que o que ele fez foi, assim que bateu o martelo junto com o Felipe Luiz, que o Davi Luiz não ficaria, ele informou ao staff do Felipe Luiz, ao staff do Davi Luiz. E ele disse que não ligou direto para o Davi Luiz, porque tem muita gente que não gosta que dirigente ligue direto para o atleta. Então ele informou ao staff, aos agentes do Davi Luiz, e que ele acha que ok, que ele conhecia o Davi Luiz do Benfica, e que agora ele deseja boa sorte para lá. Esse é o ponto. Falou sobre o Lassina Traoré, que é um atacante que nesta segunda foi noticiado pelo GE, que é o alvo do Flamengo para atacante, um atacante que nesse momento é do Shakhtar Donetsk, e o Boto falou que está tranquilo para falar sobre o Lassina Traoré, porque ele quem contratou o Lassina Traoré, o marfinense Lassina Traoré, do Ajax, pagou 10 milhões de euros quando ele ainda estava no Shakhtar Donetsk, então ele conhece muito bem o Lassina Traoré, reconheceu que esse nome está sob análise do departamento de futebol, mas tem outros atacantes também. Ele disse que atacante é a prioridade neste momento da janela do Flamengo, mas que ele não quer falar, e aí outra espetada. O nome do atacante pode ter mais ou menos impacto, mas nós queremos um nome que traga rendimento, não impacto. Então, mais uma questão. E aí ele começou a falar sobre o Felipe Luiz. Ele diz que conhece muito bem o DNA do Flamengo, que é o DNA de Zico, Júnior e outros craques que passaram lá, um time de futebol ofensivo que domina os aspectos do jogo e que a visão dele de futebol é sempre respeitar o DNA dos clubes.
E aí ele chega a dizer que os técnicos que ele contratou para o Shakhtar, por exemplo, levava em conta o DNA do Shakhtar lá. Ele diz que ele tinha a carta branca do BAP, do presidente do Flamengo, inclusive para trocar o Felipe Luiz. Ele poderia ter trocado, ele tinha poderes para trocar o Felipe Luiz enquanto treinador, mas que ele escolheu ficar com o Felipe Luiz, que é uma responsabilidade dele, principalmente pela capacidade do Felipe Luiz respeitar o DNA do clube. Ele diz, Felipe Luiz é uma escolha minha, se falhar, a culpa é minha. Então ele não terceirizou, dizendo que o Felipe ficou porque já estava lá, porque ia dar problema demitir o Felipe Luiz. Não, ele falou, eu escolhi ficar com o Felipe Luiz, que é uma excelente declaração, para não ter disse-me-disse, para não ter coisa para frente. Ele diz, ele olhou e escolheu ficar com o Felipe Luiz. Ele diz que analisou demais os jogos do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz, disse que analisou várias entrevistas e coletivas do Felipe Luiz, e que depois do contato diário que ele passou a ter desde o dia 18 de dezembro, ele confirmou tudo que ele pensava do Felipe Luiz, e ele diz a frase, Felipe Luiz será um treinador top mundial. Então, esse é um ponto. E aí, no mais, ele disse que agora todos no departamento de futebol do Flamengo vão trabalhar como o departamento de futebol do Flamengo quer. Se não trabalhar, ele está fora, a pessoa está fora. E aí ele fala da base, que é uma coisa que está repercutindo muito, que ele diz, base é a minha área. Ele é perguntado se ele ia trabalhar com futebol feminino e base. Com futebol feminino ele falou que ele não vai trabalhar, que ele não tem capacidade para isso, mas que ele vai trabalhar na base, que ele vai mergulhar na base como ele sempre faz. E que o objetivo dele é criar jogadores talentosos e responsáveis ao mesmo tempo. E aí ele dá uma avançada na resposta, e ele diz, o Brasil busca muitas coisas na Europa e a Europa vem buscar o que vocês fazem na base. E aí ele diz que o Brasil tem que voltar às suas raízes e fundamentos na formação da base, que é da brasileira, que é dar liberdade para os jogadores renderem, para os jogadores errarem, para os jogadores experimentarem na base, e diz que o Brasil é o país do futebol e que isso precisa voltar a fazer jogadores com esse perfil. Eu achei excelente a entrevista a apresentação do José Botto. Ele falou várias coisas que eu achava que deveria para um diretor profissional falar, especialmente fechar o CT da base, fechar o CT, para quem não é do departamento de futebol. CT é local de trabalho, CT é local de quem é do departamento de futebol, não é local de festa, não é local de torcida aí, não é local de familiares ficarem aparecendo, a menos num dia específico, em alguma situação específica, mas dia a dia não é para familiar tá, não é para conselheiro tá, não é para gente da política do clube tá. Vai fazer política no Flamengo? Faz lá na Gávea. Vai lá na sede do clube, fica lá fazendo política. Dentro do CT não é lugar para fazer política. Então, assim, espetacular a resposta dele. Espetacular ele dizer que ele não vai contratar jogador ou vai dar satisfação para agradar a imprensa e agradar torcida. Espetacular. Torcida torce. Torcida, arquibancada. Tá ruim, xinga, canta música. Ponto. Quem toma a decisão no departamento de futebol é profissional. É a mesma coisa com a imprensa, com a gente. A gente está aqui falando as merdas que nós falamos e os acertos que nós falamos também, ok. Quem é do departamento de futebol não é para ficar se decidindo pelo que a imprensa faz. Porque a imprensa vai elogiar, porque a imprensa vai criticar. Isso é departamento profissional. Então, assim, achei excelente a questão de priorizar brasileiro. Eu que falei isso aqui, tem vídeo aqui no canal, não se poupa sendo líder do brasileiro. Por causa da Copa do Brasil, irmão, o brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil. Mas não tem comparação, isso não tem comparação. Desculpa, quem acha o contrário precisa rever o seu conceito. O campeonato mais importante desse país se chama Campeonato Brasileiro. Não tem poupar no brasileiro por causa da Copa do Brasil, e muito menos sendo líder do campeonato. Então, assim, espetacular. O primeiro impacto, a primeira apresentação do José Botto é perfeita para alguém que entrou para fazer um trabalho profissional. Mas e se vai manter? Vamos acompanhar aqui. E se vai dar certo ou não? Vamos acompanhar aqui. Porque, como eu disse já várias vezes, falei em podcast, falei no Charla, falei no BarbaCast lá,
essa direção entra pressionada, porque a direção, a administração do Landim é uma administração vencedora. Em 6 anos ganhou 6 títulos grandes, fora os outros pequenos lá. Mas dos 3 grandes, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, em 6 anos ganhou 6 desses 3 títulos. 6, então 1 por ano. Ah, poderia ter ganho mais. Eu até acho que poderia, concordo. Mas ganhou. Então essa administração ela tem esse peso de ter que ganhar também. Mas prometeu profissionalismo, pelo menos no discurso, pelo menos no início. A primeira impressão, que dizem lá que tem aquela frase lá, já foi até comercial, a primeira impressão é que fica. Então, assim, a primeira impressão, para mim, é uma impressão muito positiva. E eu vou acompanhar aqui. Se as coisas estiverem funcionando assim ou não, se isso ficou só no discurso, se isso vai funcionar, tudo isso a gente vai acompanhar aqui. Mas a primeira impressão do José Botto, gostei e gostei demais, falou coisas que eu esperava de alguém que promete profissionalismo. Vamos ver se vai entregar. E você, o que você achou? Diz aqui embaixo, no mais. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, no mais. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações e no primeiro comentário fixado do vídeo você baixa o app do SofaScore, de graça para baixar, de graça para usar. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.